Recebam a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Está entrando no ar a nossa rede internacional do programa Momento com Deus, sendo retransmitida para 191 países, com o intuito de abençoar todas essas pessoas nos 4 cantos do planeta. Eu quero lhe desejar um seja bem-vindo muito especial para você, meu irmão, que é católico, você que é evangélico, espírita, livre pensador, praticante, não praticante, como sempre tenho dito. Principalmente você que está distanciado da presença de Deus. Eu quero lhe desejar um seja bem-vindo. Eu quero dizer para você que essa obra missionária, ela foi, primeiro, revelada por Deus, constituída por Deus, sabe por quê? Com o objetivo de abençoar a sua vida, com o objetivo de ajudar você a se levantar, se erguer, para você poder assim caminhar com seus próprios pés. Para isso que foi constituído essa obra missionária através da internet para a sua vida. Nós fazemos esse programa, não é para quem não crê, não é para quem não acredita. Esse programa nós fazemos com muita seriedade, com muita responsabilidade, com o objetivo, como já foi dito, para ajudar você a se levantar, você encontrar um novo horizonte, um caminho, uma nova perspectiva de vida, encontrar a bênção de Deus sobre ti. Amém? Eu sou o missionário Marcelo Gomes e estarei com todos vocês durante toda essa programação, na certeza que o nosso Deus está aqui no nosso meio. Que o nosso Deus há de nos fazer surpresas no dia de hoje. Porque esse Deus é assim. Esse Deus, a cada dia, ele sempre nos apresenta algo diferente. Já percebeu isso? Algo de extraordinário, algo surpreendente. Eu tenho certeza que Deus irá fazer isso na sua vida. Basta você dar lugar a Deus. Basta você abrir o teu coração. Você ser temente a Deus. Você obedecer a Deus. Reverenciar ao Senhor. E você verá quão grande será as manifestações de Deus sobre a tua vida. E eu estarei aqui, certamente, torcendo por você, jejuando, orando, para que tudo venha dar certo na sua vida. Amém? Seja bem-vindo, fique à vontade, tá bom? Olha, eu quero começar o programa de hoje, primeiro, na data de ontem, nosso país, em especial a região sudeste, ela está de luto, né? Estamos tristes com um fato que aconteceu. Eu acredito que esse noticiário foi de ordem mundial, tá? E eu quero falar um pouco dessa tragédia que aconteceu, tá? Em São Paulo, praticamente quase divisa com o Rio de Janeiro, né? Região sudeste do país, do nosso país, o Brasil, tá? Aonde houve, preste bem atenção. Eu quero que você destaque essa palavra, que não foi aplicada por mim, mas foi aplicada por um determinado programa de jornalismo, tá, na TV. A pessoa detectou esse acidente como um mega engavetamento. O que significa isso, irmãos? Algo diferente, algo gigantesco, de grandes proporções, tá me entendendo? Dessa forma que foi detectado aquele tipo de acidente como nunca houve aqui no nosso Brasil, tá? De forma gigantesca. Uma coisa me chamou a atenção. Eu não estou aqui pegando carona em tragédia. Eu não estou aqui me promovendo com tragédia, até porque eu não preciso disso. Eu não preciso me promover com nada
Eu também não preciso provar nada para ninguém. Eu acho que quem tem que saber quem eu sou é Deus, tá? O meu legado, o meu currículo ao longo desses 24 anos vai dizer quem eu sou. Basta você pesquisar, você vai saber que é o missionário Marcelo Gomes. Mas eu quero ressaltar algo aqui bastante interessante, me chamou a atenção. O determinado repórter de uma determinada emissora, eu não vou estar aqui propagando emissora, tá? Até porque elas não me pagam para isso. Ele usou a seguinte palavra para a suposta causa. Não tem nada afirmado, os peritos estão avaliando ainda sobre a causa do acidente, então não tem nada afirmado. Mas uma suposta, tá? Causa foi detectado. Uma fumaça que uma determinada região estava pegando fogo e essa fumaça provavelmente atrapalhou a visibilidade de algum daqueles motoristas que estavam presentes no engavetamento. Eu quero unir esse acidente com o acidente também. Acidente pode se classificar um acidente, mas uma manifestação da natureza. O que está acontecendo nos Estados Unidos, o furacão voltou. E voltou com força total. Eu, pelo menos, o pouco que eu me informei, já tinha 30 mortos. O pouco que eu me informei. Irmãos, aonde há fumaça, o primeiro acidente do engavetamento, há fogo. Fogo é o quê? Manifestação da natureza. Mas, missionário, não houve uma queimada de grande proporção, como foi em Portugal, assustador. Concordo contigo, mas aquela manifestação da natureza que foi o fogo contribuiu para o mega engavetamento, um dos maiores, se não for o maior da história do Brasil. Mas o que tinha por trás disso? Uma manifestação da natureza. Não estou afirmando, estou aqui repassando informações do repórter. Mas vamos dizer que a causa seja essa. Vamos unir o mega engavetamento, possivelmente por causa do fogo e a fumaça. Estados Unidos, manifestação, furacão, tempestade. Irmãos, deixa eu lhe pedir um favor a todos vocês, irmãos. Eu sei que a igreja, ela está passando um período difícil na face da terra. Sei disso. Ela está perdendo muito a sua identidade, a credibilidade, a confiabilidade. Eu sei muito bem disso. Por causa, eu não vou dizer minoria, porque não é minoria de pessoas. Eu vou classificar por causa de um grupo de pessoas, porque são muitos atualmente. Isso tem feito com que a identidade da igreja, ela vai perdendo essa identidade. A credibilidade, ela vai deixando de receber aquele crédito devido, a confiança devida. Então, às vezes, irmãos, você vê um homem de Deus, uma mulher de Deus, muitas das vezes a reação da pessoa é ficar com o pé atrás. Está entendendo? É ficar com o pé atrás. É isso que o diabo quer. O diabo está trabalhando para que isso aconteça. Para que os seres humanos, eles percam a credibilidade na igreja de Cristo. Para que percam a credibilidade nos profetas, nos sacerdotes, nos líderes espirituais, nos pastores, nos bispos, nos presbíteros, nos missionários. O diabo está trabalhando para isso, para arrancar essa credibilidade, porque ele sabe que é através desse mecanismo constituído por Deus que vai a salvação chegar até essas pessoas. O diabo sabe disso. Por que o missionário está falando sobre isso? Por que o missionário está comentando acerca disso, irmãos? Porque o que nós não podemos deixar e nem permitir é que venhamos perder essa essência com Cristo, com Deus e a sua igreja.
Não podemos permitir que venhamos perder essa essência. Não podemos, porque é isso que o diabo quer. Então, quando se trata de uma revelação, a gente entrega uma revelação aqui da parte de Deus, que é da parte de Deus. Nós levamos isso com muita seriedade, muito compromisso com Deus, muita seriedade, tá? Eu chamo a sua atenção para você não permitir que entre por um ouvido e saia por outro, senão você vai se prejudicar. O Pai, o objetivo dele trazer revelações, ou é para te precaver de alguma coisa, ou é para te mostrar um caminho. A revelação é uma coisa muito importante. Irmãos, eu vou mais a fundo, eu quero fazer prova disso, se eu sou homem de Deus ou não, eu quero fazer prova disso. Não creiam no que eu falo, busquem as evidências daquilo que está acontecendo aqui, nessa obra missionária. É o desafio que eu lanço diante dos irmãos, é o desafio que eu estou fazendo. Não creio em mim, porque sou falho, sou pecador, eu erro, não sou perfeito. Mas creiam nas evidências, buscam as evidências daquilo que acontece aqui, daquilo que se manifesta aqui, revelação, pregação, campanha, voto, seja o que for. Busquem isso, para que os irmãos não estejam na dúvida, enganados, tá? Delubriados, para que a tua fé não seja neutralizada pelo diabo, a tua mente não seja cauterizada, para que a tua mente não seja bloqueada, para que você não venha entrar na cegueira espiritual e não pecar contra o reino de Deus e nem contra os líderes, líderes que eu falo sérios, que têm compromisso com Deus. Cuidado, que isso é muito grave e sério. A Miriam, a irmã de Moisés, ela se levantou contra Moisés. Moisés está na qualidade de líder. Por ela se levantar contra ele, estava errado, mas ela pagou o preço. Ela estava certa, mas ela estava errada porque se levantou contra o líder, contra o homem de Deus, o profeta de Deus, e ela pagou o preço por causa disso. Então eu estou colocando essa questão aqui, irmãos, para que os irmãos não venham perder essa essência. Não permitir que o diabo venha cegar a sua visão espiritual. Para que o diabo não venha bloquear a tua mente. Para que o diabo não venha colocar dúvida no teu coração. Para você desacreditar nas coisas de Deus. Sabe por quê? Se você desacreditar nas coisas de Deus, você não é ninguém. Você é um nada. Porque sem Deus, nós não somos nada. É isso que o diabo quer. Que você desacredite. Que você perca a essência, que você não confie mais, que você não dê mais crédito. Não fica triste porque tem homens verdadeiros e homens mentirosos. Não fica triste por isso. Peça o dom do discernimento. Tem esse dom na Bíblia. É bíblico e é para você. Peça a Deus, ao invés de você criticar, julgar, tá? e recuar em relação às coisas de Deus, peça o dom do discernimento dos espíritos, para que Deus abra os seus olhos e você venha detectar verdadeiramente aquilo que pertence a Deus. Amém? Porque recuar é a pior coisa que uma pessoa pode fazer. Isso vai trazer derrota, fracasso para a vida de uma pessoa. Vai se complicar com Deus. Amém? Então, irmãos, as revelações aqui, eu peço aos irmãos, se você dispõe de tempo, dá uma vasculhada nos nossos vídeos anteriores, dá uma pesquisada nos nossos vídeos anteriores, para que você possa perceber o que Deus está falando conosco. Qual o recado de Deus para todos nós? Isso é sério, irmão. Nós não brincamos de ser pastor missionário, não. Nós não brincamos de estar aqui fazendo programa, não. Eu não faço programa por diversão. Eu não faço programa para ocupar meu tempo, não, irmãos. Até porque o meu tempo é muito precioso. Eu faço programa, eu estou aqui primeiro, ordenado por Deus e com muita responsabilidade e compromisso para abençoar a sua vida. Entenda isso. É por isso que eu pago esse alto preço com o diabo,
com o inferno, para levar algo sério para você, genuíno para a sua vida, para que você seja uma bênção nas mãos de Deus. Amém? Para que Deus te levante, para que Deus te honre na face da terra. É para isso que nós estamos aqui. Eu não preciso estar aqui. Se eu quiser sair, eu saio. Se eu quiser deixar de fazer isso aqui, eu deixo de fazer. Mas se eu estou aqui, irmãos, é porque eu estou obedecendo uma ordem do meu Deus, tá? E estou fazendo isso com muita seriedade. Se porventura tem alguém que não leva isso a sério, o meu compromisso não é contigo. O meu compromisso com quem leva isso a sério e acredita. E vou falar mais uma coisinha. Se você gostou ou não, gostou, fica. Se você não gostou, procura outra pessoa. Procura outro programa. Procura outra fonte. Mas não perca tempo com questões que não vai levar a nada. Não vai edificar o reino nem a sua vida. Ao contrário, quem ganha com isso é Satanás. É ele que ganha com isso. Ninguém é obrigado a estar aqui. Se você não gostou, não está satisfeito, tira a tua inscrição daqui do canal e vai procurar outro programa, outro canal, outro líder para te satisfazer. Não coloco faca no peito de ninguém para estar aqui assistindo isso aqui. Todos são constituídos por Deus. É Deus que traz para esse canal aqui. E voluntariamente, ninguém é obrigado a estar aqui assistindo esse programa. Ninguém é obrigado. Amém? Deus sabe por que eu estou falando essas coisas. Tá bom? Que Deus lhe abençoe. Que o Senhor venha acrescentar mais bênçãos através dessa programação. Que o Senhor venha abençoar mais e mais com a sua vida. Eu sou assim, irmão. Eu sou uma pessoa polêmico, porém baseado na Bíblia Sagrada. Sou uma pessoa que trabalho com muita seriedade e gosto da verdade. Eu não brinco com a verdade. Amém? E sou uma pessoa, meu irmão, que a minha polêmica incomoda muita gente. A minha polêmica. Sabe por quê? Porque se você não estiver trilhando a palavra, a minha polêmica, ela vai te afetar. Porque eu estou baseado na palavra. E eu desafio qualquer um que duvidar que eu estou aqui baseado na palavra, por gentileza, entre em contato comigo para a gente conversar. Amém? Eu desafio. Agora, se porventura você não tem essa brecha, tá? Fica no seu cantinho, vai orar a Deus e peça a Deus direção. Tá bom? Tudo que eu faço aqui é com base bíblica. Não brinco, não invento e não copio nada de ninguém. Amém? Que Deus possa lhe abençoar grandemente em nome de Jesus. Não quero dar anúncios hoje. O único anúncio que eu queria dar era esse importantíssimo acerca da credibilidade nas revelações, puxando esses dois ganchos aí dessas mega manifestações trágicas, tá? Não com alegria, não trago com alegria essas informações, mas trago para testificar, tá? As revelações através do homem de Deus, o profeta de Deus, constituído por Deus para abençoar a sua vida de forma voluntária. Ninguém é obrigado a receber, tá? É de forma voluntária, tá bom? No nome de Jesus. Não quero dar mais anúncio nenhum. Não quero falar de mais nada. Eu quero falar da palavra de Deus. Eu quero entrar na palavra de Deus hoje. Eu estou com sede de falar da palavra de Deus. Hoje, o meu coração está ardendo, sedento, faminto para me alimentar do que pertence a Deus. Muitos se alimentam de coisas da carne. Muitos se alimentam de coisas do diabo, das obras do diabo. Mas eu quero me alimentar de Deus. Eu quero me encher de Deus. Porque eu sei que quando eu faço isso, eu não tenho perdas. Eu só ganho. Quando eu me alimento e me envolvo com as coisas de Deus. Amém? Se você tem uma Bíblia em mãos, abra na Epístola de Paulo à igreja de Roma, aos Romanos. O capítulo de número 8. Nós vamos desfolhar aqui alguns versículos e nós vamos buscar em Deus a inspiração desse texto aqui revelado pelo Senhor. Vamos pedir a ajuda de Deus. Vamos convidar o Espírito Santo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já convidou o Espírito Santo, irmão? Você já convidou ele em uma causa? Você já convidou o Espírito Santo em uma oração? Ah, você nunca fez isso ou desconhecia isso?
eu quero te ensinar. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. A primeira é Deus, a segunda é o Filho, o terceiro é o Espírito Santo, tá? Esse Espírito Santo, ele tem um papel, ele é intermediador e consolador. Você sabia que ele é disponível para você? Sabia que ele está disponível para você invocar ele? Você sabia também que quando você chama ele, ele te ouve, te atende e vai ao teu encontro? Você sabia disso? Então, se você não sabia, saiba a partir de hoje, invoque ele, chame ele. Espírito Santo, estou aqui. Espírito Santo, olha essa causa. Espírito Santo, me guia. Chama ele, porque ele foi constituído por Deus para a sua vida. Amém? E graças a Deus, todo dia eu invoco esse Espírito Santo aqui. Ele está aqui. Para quem não crê, é blasfêmia contra o Espírito de Deus, porque todo dia eu invoco e ele está aqui. Ele vem e ele está aqui conduzindo tudo para a sua vida, para abençoar a sua vida, nas campanhas, na oração, na palavra, no programa, nos outros canais, seja onde for. O Espírito Santo está aqui, conduzindo tudo. É ele que manda, ele que guia, ele está 100% aqui nessa obra missionária. Capítulo 8. Deixa eu chegar esse copo para cá, para me ter mais espaço, que da última vez eu quase derrubei o copo, lembra? Ô, glória! Vamos lá. Capítulo 8. Traz por título na minha Bíblia, nenhuma condenação o pendor do Espírito Santo. Vamos ler alguns versículos e nós vamos meditar. Mesmo que não dê para a gente chamar por revelação, mas eu quero aqui investir nessa palavra no dia de hoje. Me dedicar. Vamos lá. Versículo 1, capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso se fez Deus enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne, pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que inclinam para o Espírito das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dará morte, mas o Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, né? A prática da carne. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É a palavra que está falando. Vamos lá. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados.
Porque para mim tem por certo que os sofrimentos ou aflições, tá, do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Fecho aqui no versículo 29. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Você diga amém e graças a Deus. Quero fazer uma oração antes de ler a palavra. Coloca a mão na Bíblia, se você não tiver a Bíblia, coloca no coração. Repita comigo: Pai, em nome de Jesus, revela essa tua palavra ao meu coração. Usa o teu servo, inspira ele, dá sabedoria, para que o teu Espírito possa falar conosco, Pai. Abre meu coração, os meus ouvidos espirituais, a minha mente, para o entendimento dessa palavra. Se eu te peço, te agradeço, certo da vitória, no nome de Jesus, você diga amém e graças a Deus. Vamos lá, vamos meditar um pouco nessa palavra em nome de Jesus. Versículo 1 do capítulo 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito de Deus. Já deu para a gente ter uma noção panorâmica do que o apóstolo Paulo está tratando aos irmãos romanos, a igreja de Roma. Certamente, ele está chamando a atenção, está aconselhando, está trazendo uma ordem. E uma ordem de Deus, uma ordem divina, uma ordem certa. O apóstolo Paulo está dizendo que existe duas classes de pessoas, tá, na terra, e também os que estão buscando a Deus, ou os que estão dentro da igreja. Existe uma classe que está no espírito, mas existe uma classe também que está na carne. O apóstolo Paulo está dizendo que aqueles que estão no espírito não tem nenhuma condenação para a vida dessa pessoa. Porque às vezes, irmão, um exemplo, você teve um passado obscuro, negativo. Então, após a sua conversão, a sua vida com Deus, muitas pessoas testemunharam o seu passado e estão presenciando a sua conversão. Então, eles podem pegar esse fato aí e te acusar, te julgar, dizendo assim: poxa, agora ele é um santinho, agora ele é uma santinha, eu conheço a vida dele, eu sei o que ele fazia, deixava de fazer. Então o apóstolo Paulo está dizendo, usado por Deus para você descansar o teu coração se porventura você está passando por essas coisas, porque infelizmente, irmãos, nós passamos por isso. Infelizmente, sempre o diabo vai levantar um acusador para tentar nos acusar. E nessa questão aqui de espírito, carne, quando você se converte, sai da carne e entra no espírito. Mas sempre tem um usado por Satanás para tentar te condenar, para tentar te julgar. E Deus está afirmando aqui. Se Deus está afirmando, irmão, a palavra é dele, você não tem mais que ouvir nada, irmão. Pelo amor de Deus. Você tem que estar baseado na voz de Deus, na palavra de Deus. Ele está falando o seguinte: ei, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Você não pode andar segundo a carne, tá bom? Você tem que andar segundo o Espírito de Deus. Amém? Vamos prosseguir aqui, que eu quero pegar versículo por versículo. Hoje eu estou inspirado, irmão. Hoje eu acordei com uma vontade de me alimentar da palavra de Deus. Hoje eu estou me dedicando o dia todo para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, o versículo 3 ele diz assim: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, semelhante, tá? Mas ele não teve pecado, pelo amor de Deus. E no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Ele está dizendo aqui que a raça humana não era pecaminosa, andava na carne, e houve a necessidade de enviar a Jesus, o Filho de Deus, para que perdoasse os seus pecados, banisse a carne e as pessoas pudessem andar no Espírito, tá bom? O Pai está falando com pessoas aqui que porventura outrora você andava na carne e tem gente te condenando, tem gente ainda te acusando, te julgando, criticando. O Pai manda te dizer: não dê ouvido para essas pessoas não, porque estão sendo usadas por Satanás para te julgar e criticar. Quem critica e julga está na carne e é usado pelo inimigo, tá bom? Vamos lá.
Versículo 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 5, porque os que se inclinam para a carne, preste bem atenção, que isso aqui é seríssimo e grave, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Irmão, na verdade, deixa eu abrir aqui um parênteses. Na verdade, existem duas manifestações em nós. E essas duas manifestações, eles guerreiam para que prevaleça a vontade de um ou de outro. Quais são, missionário? Se manifesta em nós a carne é isso aqui. É o teu corpo mortal, o teu corpo físico, é a carne. E existe também o espírito, que é o corpo espiritual. O desejo desse corpo físico, que é a carne, ele busca satisfações, prazeres, e ele vai inclinar para as coisas da carne. Vamos raciocinando, entenda o raciocínio. O corpo espiritual que está dentro de nós também tem desejos, porém, ao contrário dos desejos da carne, que inclina para as coisas da carne e as coisas que vai perecer, as coisas mortais, o espírito, o corpo espiritual, ele se inclina para as coisas espirituais. A carne se inclina para as coisas do prazer, da terra e do diabo. A inclinação do desejo do espírito, ele inclina para as coisas espirituais, para as coisas do alto, do céu e para as coisas de Deus. O resultado é vida para essas pessoas. É muito importante a gente poder separar isso com uma máxima cautela, explicar da melhor forma possível para todos os irmãos, para que porventura você não venha enveredar para o lado da carne para satisfazer a sua carne, porque conduz à morte, tá bom? E com certeza não vai encontrar com Deus. Se não vai encontrar com Deus, só tem dois seres. Eu não preciso falar mais nada. Vamos prosseguir aqui porque o texto é grande. Eu não posso me concentrar muito em um versículo só. Vamos para o versículo 6. Porque o pendor, a inclinação da carne... Olha só aqui. Eu quero que você dobre a sua atenção para o versículo de número 6. Porque a inclinação da carne dá para a morte. Irmãos, quantas milhares de milhões de pessoas hoje no planeta estão morrendo espiritualmente porque estão dando lugar e se inclinando para as coisas da carne? Quantas pessoas? E a Bíblia está dizendo aqui que se inclina para a morte. A parte B do versículo diz assim, mas o Espírito, ele conduz a vida e paz. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me apegar com Cristo para mortificar a carne e vir a prevalecer o Espírito em minha vida. As coisas do Espírito. Isso que eu tenho que fazer. Né? Versículo 7. Por isso, o pendor da carne, ou a inclinação da carne, ou o resultado que é a inclinação da carne. Olha a consequência. Olha o que produz na vida da pessoa. Inimizade contra Deus. Meu Deus. Irmãos, você pode fazer o que quiser de negativo. Você pode fazer o que quiser. Mas tem uma coisa aqui, irmão, gravíssima, que você nunca pode cometer na sua vida. Está no versículo de número 6. No versículo de número 7, perdão. Por isso, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Irmãos, você já imaginou você sendo inimigo de Deus? Ah, não? Eu vou te dizer quando você é inimigo de Deus. Quando você entra na carne. Aí você se torna inimigo de Deus. Vírgula. Pois não está sujeito à lei de Deus.
nem mesmo pode estar. Bom, deixa eu virar a página aqui, que tem um versículo de número 8, eu quero ler para os irmãos. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne. Né? O apóstolo Paulo está exortando os irmãos da igreja de Roma, dizendo assim, olha, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Irmãos, você está vendo aqui o critério para uma pessoa ser de Deus? Você está entendendo? Você católico, você evangélico, você espírita, você livre pensador, seja qual for a religião que você busca ou pensa em adorar a Deus. A palavra de Deus está afirmando aqui que para você ser de Deus, duas coisas fundamentais aqui não podem existir na sua vida. Você não pode andar na carne e você não pode ser inimigo de Deus. É isso que ele está falando. E se você não tem o Espírito de Deus sobre a tua vida, a palavra de Deus está dizendo que você não é dele. Não é o missionário que está falando isso não, pelo amor de Deus. Eu estou sendo porta-voz de Deus para você, como profeta. Tá? É a palavra de Deus, eu só estou retransmitindo, estou repassando para você. Se você não gostou, reclama com Deus, porque essa palavra é de Deus. Tá? Ele está dizendo aqui que pelo menos você tem que ter o Espírito dele sobre a sua vida. Missionário, como é que eu faço para ter esse Espírito de Deus sobre a minha vida? Larga as obras da carne. É isso que ele está falando aqui. Se der tempo, eu vou aqui buscar aqui quais são as obras da carne, tá bom? Está em Gálatas, se eu não me engano, capítulo 6. Daqui a pouco nós vamos lá. Nós vamos terminar o texto aqui. Versículo de número 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, se Cristo está em você, se o Espírito de Deus está sobre a sua vida, a sua carne já está mortificada. Tá? Você pode até pecar, lógico, é um pecado involuntário, não é pecado premeditado, você vai pecar por fraqueza. Tá? Mas esse pecado ele não vai te condenar, entendeu? Esse pecado aí não vai te condenar. Um pecado por fraqueza, um pecado por deslize, um pecado involuntário, tá? Não vai te condenar. A Bíblia que está dizendo que não vai te condenar. Por quê? Porque se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça, porque Deus é justiça. Amém? Versículo de número 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus, dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Por exemplo, um exemplo, duas hipóteses. Primeira, você estava no mundão. O mundão é óbvio, está na carne, né? Com certeza, isso aí não tem o que contestar. Você vem para Cristo, o que acontece? Ele vai te vivificar. Como? Ele vai mortificar a sua carne mediante o perdão. Você vai conhecendo o mar de Deus, você entra no Espírito. Ele vai te vivificar. Tá? Segunda classe de pessoas é aquelas que já estão na igreja, já estão na presença de Deus, já aceitou a Jesus como o único e exclusivo Salvador, mas caiu, pecou, falhou. É o fim, missionário. Acabou minha vida, acabou tudo. Não, é isso que o diabo quer que você pense. Mas na verdade não é isso que acontece. Caiu, pecou, se arrependeu, deixou de cometer aquilo, Jesus ele vai mortificar a sua carne, ele vai vivificar a sua vida em espírito e você vai retomar a comunhão com Deus. Que coisa linda! Aqui não tem como o diabo ganhar, só quem ganha aqui é Jesus. Sabia disso? Só Jesus que ganha nessa história aqui. Prosseguindo para o versículo de número 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não da carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne,
caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, certamente vivereis. Tá? Versículo 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então começa a aprender aqui, irmão. Só é filho de Deus, irmão, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Não adianta você abrir a boca e falar que é de Deus. Não adianta dizer só porque você entrou numa igreja, eu sou de Deus. Não, só porque você leu uma meia dúzia de livros aqui na Bíblia Sagrada, eu sou de Deus, conversa fiada. Porque não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia está dizendo que o Espírito de Deus tem que repousar sobre ti se você for classificado como filho de Deus. E para que esse Espírito habite sobre o teu corpo mortal, o teu corpo carnal, a Bíblia está dizendo que você tem que deixar os desejos da carne de lado. Os desejos carnais, você tem que abandonar e buscar os desejos do Espírito, a vontade do Espírito sobre a tua vida. Aí sim você vai se tornar um espírito, um filho de Deus mediante o Espírito de Deus, tá bom? Vamos prosseguir aqui em nome de Jesus. Versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba Pai. Versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito, o Espírito que ele está falando aqui é o Espírito do homem, tá? É o Espírito da tricotomia, tá bom? Que é o estudo do corpo do homem, tá? Tricotomia, Espírito do homem, é o Espírito que te leva a crer que Deus existe. Então tem o Espírito do homem, que é o fôlego de vida, e o Espírito de Deus. Aí tem que saber dividir isso aí. Nem todo espírito é o mesmo espírito, tá? Tem um espírito do homem e tem um espírito de Deus. O espírito do homem vai influenciar suas próprias vontades. E o espírito de Deus vai influenciar a vontade de Deus. Tá bom? Temos que ressaltar isso com muita clareza e entendimento. E ele diz aqui da seguinte forma, que o próprio Espírito, o nosso Espírito, ou seja, o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito, o Espírito do homem, que somos filhos de Deus. Já viu aquele momento? Eu vou te dar um exemplo muito lindo, um fenômeno sobrenatural que acontece. Já viu aquele momento? Você pode estar aqui no programa Momento com Deus, na hora da oração, na hora da palavra, na hora da revelação, ou na igreja, quando acontece um fato e você se arrepia todo. Você já passou por isso? Se arrepiou todo, sei lá, parece que dá um calafrio aqui por trás da cabeça, parece que dá uma tremedeira no corpo. Já percebeu? É quando o teu espírito está testificando com o Espírito de Deus. É esse momento que você sente essas manifestações no teu corpo, porque um espírito está testificando com o outro, o Espírito de Deus e o Espírito do homem. Amém? Que coisa linda, né? Esses mistérios de Deus, coisa maravilhosa. O versículo 17 diz assim, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, com Cristo, e com ele sofremos também, com ele seremos glorificados. Irmãos, isso aqui é paulada para o inferno, isso é uma paulada na cabeça de Satanás, se é que ele tem cabeça, amém? Irmãos, aceitou a Jesus, largou a obra da carne, o Espírito de Deus está sobre a sua vida e você está cumprindo a vontade desse Espírito. Ele está dizendo aqui que você é co-herdeiro de Cristo. O que é isso, irmão? Toda herança que Jesus recebeu, você participará também dessas heranças. Isso que a Bíblia está falando. Co-herdeiro. Vamos participar também da herança que Jesus recebeu, ou seja, salvação, vida eterna, poder, revestimento, batismo com o Espírito Santo, poder sobre Satanás, poder sobre o inferno, uma infinidade de coisas você vai receber também. Por quê? Nós somos co-herdeiros da pessoa de Jesus Cristo. Se você ainda não desfrutou dessas coisas, irmão, se você ainda não tomou posse, se você ainda não viveu essas coisas, a partir de agora, eu lhe ordeno como profeta de Deus, começa a tomar posse disso, porque isso é para você, não é só para pastor, não é só para presbítero, bispo, não. Você é co-herdeiro. Isso aqui é regra geral. Não é só para quem tem um episcopado. Isso aqui é regra geral. Você é co-herdeiro. Então as promessas que recaem sobre Jesus, você tem direito de desfrutar também. Você ainda não tomou posse? Então começa a tomar posse a partir de agora.
Toma posse em nome de Jesus, porque você é co-herdeiro. Repita comigo: eu sou co-herdeiro do meu Jesus Cristo. E a partir de hoje, eu vou tomar posse de todas as heranças que é direito meu. Em nome de Jesus. Amém? Toma posse em nome de Jesus. Vamos fechar aqui a mensagem, porque ela é bastante longa, né? Se Deus revelou tudo isso, a gente tem que dar lugar aqui e deixar Deus nos usar, em nome de Jesus, né? Versículo 18, olha que coisa linda, gente. Olha que coisa linda. Dobra a sua atenção para essa palavra aqui, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Olha o que diz aqui o versículo 18, irmão. Isso aqui é um best-seller. Olha o que diz aqui. Porque para mim tenho por certo, em algumas, na minha versão está dizendo assim, que os sofrimentos, tá? Em outras versões está escrito assim, as aflições desse mundo, tá? Porque para mim tenho por certo que as aflições desse mundo presente não podem comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Irmãos, tem uma determinada denominação, eu não vou dizer o nome por ética, porque eu sou uma pessoa ética e eu respeito isso, tá? Você não me vê mencionando o nome de pessoas, a não ser que seja positivo, e nem em nome de igrejas, tá? Existe uma determinada denominação, e os irmãos vão avaliar o que eu estou falando, que eles pregam um tipo de sermão que te ensina a sobreviver somente nessa terra, a obter riquezas, obter dinheiro, carro, mansão, emprego bom, salário alto, só te ensina a sobreviver nessa terra. A Bíblia não é a igreja, a Bíblia, palavra de Deus, está nos ensinando ao contrário. Ele está te ensinando aqui, para mim e para você, que nós temos que ter uma expectativa. Que expectativa é essa que a Bíblia está nos ensinando? Vou lhe ensinar. Ele está dizendo que as aflições desse tempo, desse século presente, não são comparadas com o quê? Não são comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Então, o que Deus está falando, que eu, você, todos nós, muito mais do que você almejar as coisas terrenas, que você pode até almejar. Você só não pode colocar isso aí como principal na sua vida. Tá? Em primeiro lugar. A Bíblia está dizendo aqui que você tem que almejar essa glória que há de ser revelada em nós. Que glória é essa, irmão? É a tua salvação, a vida eterna, morada no céu, encontrar com Jesus, ir para as mansões celestiais, ir para a nova Jerusalém, onde tem rua de ouro, mar de cristal, aquele negócio todo de diamante, aquela coisa linda que o Apocalipse fala, ela é a cidade que nós vamos, a nova Canaã. Então a Bíblia está dizendo que é isso aqui que nós temos que almejar. É isso aqui que você tem que colocar como meta e objetivo. Vou te dizer mais, só para te deixar com água na boca. Sabe o que essa palavra de Deus diz? Que os que serão salvos, arrebatados naquele dia, os teus olhos vai ver Jesus assim como ele é. Meu Deus do céu! Que presente é esse, gente? A Bíblia diz que os nossos olhos verão a Jesus assim como ele é. Então nós vamos ter o prazer de conhecer ele. Você, porventura, na terra você não viu, mas depois que você for arrebatado, você vai ver a Jesus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. A palavra de Deus, o próprio Deus está dizendo que é essa expectativa que você tem que ter. Não é a expectativa de você morar na terra, prevalecer na terra, subsistir na terra. Você tem que ter uma perspectiva de vencer nessa terra, de você conseguir obter o arrebatamento, a salvação e entrar nas moradas celestiais. É essa a expectativa que você tem que ter. É essa. Sempre falo sobre isso. A nossa vida não é aqui, a nossa habitação não é aqui. Nós somos como diz a palavra, somos forasteiros e peregrinos nessa terra, estamos de passagem, tá bom? Estamos de passagem. Fechando aqui o texto bíblico,
A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Arrebatamento. É essa a ardente expectativa dos filhos de Deus. Amém? Fica uma pergunta para todos vocês. Mediante essa palavra. E aí? A partir de hoje, você vai escolher o quê? Andar na carne ou andar no espírito? A partir de hoje, você vai escolher o quê? Fazer a vontade da carne ou fazer a vontade do espírito? A partir de hoje, você vai o quê? Vai querer o quê? A morte para você ou a vida e paz eterna? O Senhor manda te dizer e fazer uma pergunta. Qual a sua expectativa? Irmãos, deixa eu só pegar um gancho aqui muito sério, muito importante. Ao longo desses meus quase 24 anos, servindo a Jesus no seu reino e na seara, eu percebi muitas pessoas que estavam enganadas, errando, porque elas falavam assim: estou fazendo o que o meu pastor mandou fazer, estou fazendo o que minha igreja faz. E teve muitas pessoas, irmãos, que eu abordei e corrigi essas pessoas. E eu falava assim para elas: olha, o fulano, antes de você copiar o seu líder, dá uma conferida na Bíblia para ver se está certo aquilo que você está praticando. Porque ele pode errar, ele pode falhar, sabia? Outro questionamento que eu fiz: antes de você copiar qualquer costume de igreja, qualquer doutrina, qualquer ensinamento da igreja, não interessa o que ele vai falar, não interessa quanto tempo ele tem, não interessa o cargo dele. Vá para a Bíblia. Peraí, ele ensinou isso? Peraí. Opa, ele ensinou uma coisa, a Bíblia está dizendo outra. Que é um conselho de uma pessoa que não sabe nada. Estou aprendendo, estou na escola, não sei nada. Eu sou um aluno. Quer um conselho desse aluno? Fica com a Bíblia, que é melhor. Fica com a Bíblia. Lógico, você vai temer o líder, vai respeitar o livro, o líder, vai reverenciar o líder, porque é bíblico. A Bíblia diz que nós temos que obedecer os vossos pastores, porque eles velam pela nossa alma, tá? É a Bíblia que diz isso. A gente não pode se levantar. Se você está insatisfeito, se está desagradado na sua igreja com o seu líder, saia de lá, escolhe outra igreja, procura outra igreja, mas nunca venha peitar o seu líder, nunca venha encarar ele. Sabe por quê? Biblicamente, a única pessoa que pode repreender um líder é Deus. Se alguma ovelha ela se atrever a fazer isso com um líder, essa pessoa que vai ser prejudicada, porque é bíblico. Eu não estou inventando isso, isso é bíblico. Então, voltando aqui à questão, irmão, esse negócio de copiar, ele me ensinou dessa forma, a minha igreja faz dessa forma. Meu irmão, você não tem que estar copiando ninguém, você tem que ir para a Bíblia. Busca aqui na... a minha igreja liberou para andar de mini saia. A igreja me liberou para andar de fio dental, para me ficar lá na piscina, na praia. A igreja me liberou para me beber, um vinhozinho, ir para balada. Me ensinou sexo antes do casamento. Legal, tua igreja ensinou? Tá tudo indo para o inferno. Vai para a Bíblia. Dá para cá, ó. Venha cá. Aí você vai encontrar, a Bíblia tem resposta para tudo, tá? Para tudo a Bíblia tem resposta. Não fique enganado, não. Vá para a Bíblia. Procura na Bíblia. Peraí, não, liberou a mini saia? Deixa eu ver aqui se tem mini saia aqui liberada. Liberou o fio dental? Deixa eu ver se tem algum fio dental aqui liberado. Liberou tomar um vinhozinho? Peraí, deixa eu ver aqui. Onde que está aqui que liberou um vinhozinho? Tô cuidado, irmão. Ó, por experiência própria. Eu andei muito por esse Brasil, no exterior, obtive muitas experiências. Tem muita gente mudando o estatuto da igreja. Tem muita gente, muitos líderes mudando o estatuto para satisfazer o seu bel prazer particular. Cuidado. A doutrina, ela tem que estar baseada aqui. O costume, ela tem que estar baseada aqui. Passou disso, é procedência maligna. É de responsabilidade do inimigo. E o inimigo, como aprendemos aqui, ele inclina para as coisas da carne. A consequência da carne é morte.
É por isso que muitas pessoas hoje não sentem mais a presença de Deus, não conseguem ter mais intimidade com Deus, estão tendo essa dificuldade de sentir Deus na igreja, na sua vida, de ter intimidade com Deus. Sabe por quê? Não vou generalizar, mas muitos estão recebendo um ensino falso, e não é genuíno, é falso. Então, mais uma vez eu repito, fica com a Bíblia. Se você tiver dúvida no seu estudo com a Bíblia, escolhe aí uma mulher de Deus, um homem de Deus que você vê que é sério, que é sábio, que Deus usa. Tira a sua dúvida com essas pessoas, mas não deixe de tirar dúvida, porque um passo em falso, um aprendizado errado que você vai praticar, pode estar te levando para o inferno, ou fora da presença de Deus. Isso é gravíssimo, isso é um perigo para a vida de muitas pessoas, tá bom? Então tenha esse cuidado, tá? Medita você. Deus, Ele te deu essa liberdade para você fazer isso. Não é só quem tem cargo, não é só quem é antigo na igreja, não é só quem tem curso teológico. Deus, Ele deu essa liberdade para todos. Faça isso, irmão. Principalmente esse período que nós estamos vivendo. Muitos enganos, muitas invencionices, muita mentirada, muitas coisas copiadas, e às vezes copiado errado. Até para copiar, tem gente que não sabe copiar. Copia coisa errada, copia coisa do diabo. A Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo, e um cego não pode guiar outro cego. Fica a dica. Primeiro, essa dica vem de Deus. Segundo, é o amor que o missionário tem e a preocupação por cada um de vocês. Vocês podem não ser os meus membros, a ovelha, membro de carteirinha aqui, mas você pode ter absoluta certeza que eu considero você e muito, e levo isso muito a sério, e quero ver o seu bem, quero ver o melhor para você. E quanto Deus permitir que eu esteja aqui, eu vou estar sempre dando lugar a Deus, para que Ele me use com a verdade, para a verdade chegar até você e te libertar, abrir teus olhos, desbloquear sua mente, te dar um novo entendimento, tirar a cegueira dos teus olhos, te amadurecer espiritualmente, te mostrar um novo caminho, um caminho da verdade. Tá bom? Que Deus te abençoe com essa palavra. Minha alma está alimentada, estou satisfeito. Eu estou realizado hoje, minha alma. Ai, que bom quando a gente ouve Deus falar conosco, quando Deus nos alimenta, amém? Graças a Deus por isso. Vamos orar para completar a bênção, né? Para a bênção ficar completa no programa de hoje. Vamos, deixa eu dar uma turbinada aqui. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, vamos buscar a Deus. Chega, me deu um suador aqui, a presença de Deus que eu estou sentindo aqui nesse lugar, graças a Deus por isso. Vamos orar. Pegue todos os seus pedidos de oração, os seus objetos, apresente a Deus nessa hora, porque eu quero apresentar os teus pedidos de oração a Deus, a campanha, a virada em minha vida. Eu quero apresentar a Deus nessa hora, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Maravilhoso, poderoso, excelso e soberano Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Uma vez mais, nos unimos no nome santo de Jesus. Meu Deus, não me cansarei nunca em externar minha gratidão ao Senhor por essa obra missionária, por esse programa, pelas campanhas reveladas, por esse momento lindo, esse momento de comunhão, esse momento, Pai, de buscar a Tua presença, de sentir a Tua presença através desse programa, e principalmente, Pai, esses poderosos ensinamentos que o Senhor tem trago até nós, Pai, essa teologia, esse estudo bíblico, essa escola bíblica, meu Pai, e uma coisa linda, tudo gratuito, Pai. Que lindo, meu Deus, que honra, Pai, que gostoso estar na Tua presença, sentindo a Tua presença santa, Pai. Em especial, Pai, eu quero Te agradecer pelo ensinamento de hoje. Que palavra forte, que palavra poderosa, esclarecedora. Eu tenho certeza, Pai, que o diabo perdeu,
O diabo foi envergonhado. Eu tenho certeza que muitas pessoas, Pai, ao término dessa mensagem, estão satisfeitas, estão realizadas, estão alimentadas pela Tua palavra, estão fortificadas, Pai, porque a Tua palavra produz isso em nós, meu Pai. Que bom, meu Senhor. Eu quero te apresentar as famílias, eu quero te apresentar todas as causas em Tuas mãos nesta hora, meu Pai. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, compaixão, amor, e que o Senhor venha se manifestar com o Teu poder sobre as causas de cada um, sobre a vida, a família de cada um, que o Senhor esteja abrindo as portas e jogando toda a investida de Satanás por terra, em nome de Jesus. Que hoje venha a ser o dia da vitória para essas pessoas, Pai. Eu profetizo a bênção, o milagre, o grande livramento sobre a vida de todos, Pai, nessa hora. Eu quero aproveitar, Pai, e também entregar em Tuas mãos com muita alegria, com muito assim, Pai, amor. Eu quero te entregar, Pai, o projeto Bíblia Grátis. Eu quero te apresentar a campanha da moedinha, a campanha de Israel. Levanta pessoas, Pai, para que se cumpra essa viagem, para que se cumpra essa campanha, para que nós possamos. Eu sei que muitas bênçãos sairão dessa campanha, muitas pessoas serão abençoadas através dessa campanha. Muitos milagres vão acontecer, Pai, porque tudo que vem do Senhor é bom, meu Pai. Envia mais empresários, dizimistas, ofertantes, mantenedores associados para esse ministério missionário, Pai, para que possamos expandir, crescer e alcançar outras pessoas mais. E que o Senhor esteja sempre abençoando, Pai, os seguidores dessa obra missionária, que estejam sempre satisfeitos, alegres, abençoados, renovados, fortificados na Tua presença. Tudo isso eu oro, te agradeço, certo da vitória. E como profeta, eu ministro a bênção, a vitória, o milagre, grande livramento, no nome que é sobre todos os nomes, no nome de Jesus. Repita-se comigo, no programa de hoje: Pai, eu tomo posse dessas ricas bênçãos sobre a minha vida e a minha família, em nome de Jesus. Amém? Que Deus lhe abençoe para a glória de Deus. Olha, me revela o Senhor 74 pessoas, tá? O Pai manda dizer que Ele está repreendendo a operação do engano contra a vida dessas pessoas. Entenda a revelação para não turbar sua mente. Deus está falando, não é você está vivendo uma vida de engano. Deus não está falando que você está enganando alguém, não é isso. O que Deus está falando na revelação é que Ele está repreendendo um espírito que está investindo contra a vida de uma pessoa para enganar, para que essa pessoa fique enganada, ande no engano. É isso. Porque às vezes você comete um engano, mas inocentemente, ou por falta de conhecimento, sem saber. Acontece muito isso. Então o Pai está dizendo que Ele está entrando com providência, repreendendo esse espírito de engano que está movendo. Tá bom? O Pai manda dizer que está jogando por terra. Isso é libertação. Você sabia disso? Existem muitas igrejas, irmão, existem muitas obras que não trabalham com libertação. Todas deveriam trabalhar com libertação, porque a palavra liberta, é verdade, isso aí é notório, isso aí é incontestável, mas é necessário que tenha a libertação, o culto de libertação, oração de libertação, para libertar a vida da pessoa, entendeu? Tem gente que tem dificuldade de ser liberta somente com a palavra, mas tem que ter ajuda naquele culto de libertação, né? Aquela obra de libertação. E não são todas as igrejas que trabalham comigo, lamentavelmente. Então, subentende que muitas pessoas ficam carentes de serem libertas, ficam fracas, não conseguem se libertar de algumas coisas, entendeu? Aí fica capenga, a palavra é essa. Fica capenga, às vezes a pessoa até quer mudar, quer ser melhor, quer ter mais intimidade com Deus, quer se envolver mais, quer conhecer mais a Deus, mas aquela obra não tem um trabalho de libertação. Aí a pessoa vai ter dificuldade. Graças a Deus que aqui tem de tudo. Essa obra aqui tem de tudo um pouco, irmão. Graças a Deus. Olha, eu lembro, quando Deus revelou essa obra aqui, eu já vou terminar o programa. O Pai falou assim, ó, que essa obra ia
revolucionar a internet. Eu sei que tem outras pessoas que trabalham com oração, eu sei que tem canais aí que trabalham com pregação, outros trabalham com aconselhamento, eu sei, não estou me colocando como melhor do que nada. Eu estou repassando o que o meu Deus falou comigo. Ele falou que essa obra ia revolucionar na internet. Foi isso que o Pai falou. E de fato, eu não preciso falar mais nada que você vai comprovar o que está acontecendo. Aqui tem de tudo. Tem no programa, tem fora do programa, tem pelo e-mail, tem pelo site, tem a rádio, tem os canais, são 4 canais. Aqui tem de tudo, irmão. Você está municiada por Jesus. Amém? Que Deus lhe abençoe grandemente. Chegamos aí a momentos finais de mais um programa. Eu quero agradecer muitíssimo pelo carinho da sua companhia, a sua credibilidade, a sua confiabilidade e por permitir esse programa chegar até você, onde quer que você esteja nos 4 cantos do planeta, tá bom? Eu quero agradecer por esse teu carinho, tá? Olha, você sabe que quando termina o programa, você tem esse compromisso de ir lá no site, entra lá no site. Tem uma opção da campanha Virada em Minha Vida, ela é propriamente só para isso, disponibilizada só para isso. Então você sai do programa, vai lá no site, procura lá onde está a opção e você coloca o teu nome e os teus pedidos de oração. O missionário ora todo dia, tá bom? Eu apresento a Deus todo dia. Eu apresento o livro de oração, eu apresento os canais, o site, o e-mail, a rádio, a campanha da moedinha, o projeto Bíblia Grátis, a campanha de Israel. A sua vida, então, meu Deus, eu canso de apresentar todos vocês a Deus diariamente. Amém? Mas é um cansaço satisfatório, alegre. Faço isso com o maior prazer, que Deus te abençoe. Tá bom? Olha, se você gostou do programa de hoje, dê um joinha, dê um gostei para mim saber que você gostou do programa de hoje. Se você gostou, compartilha com teu amigo, um conhecido, um parente teu. Olha, pô, tem um programa que foi uma benção. Compartilhe para Deus abençoar essa pessoa. E também você pode deixar no comentário o teu nome, o teu país, a tua cidade, o teu pedido de oração no comentário do vídeo, porque eu apresento também todo santo dia esses comentários, tá bom? Que pena que acabou o programa, dá uma tristeza, né? Quando acaba o programa, se a gente pudesse, a gente ficaria mais tempo. Ai, já ia esquecendo, gente, antes de terminar, domingo a partir das 9 horas da manhã, tenho algo da parte de Deus para entregar aos irmãos. Estou avisando os 3 programas, de terça, quinta e sábado. Tem que estar presente. Vai ser ao vivo, tá? Marido e mulher, noivo, noiva, namorado, namorada, pai, mãe e filhos. É algo seríssimo que o Pai ordenou para repassar para vocês. Eu vou passar uma palavra e depois eu vou orar. É algo seríssimo. Se o Pai revelou, porque há necessidade, tá? Então estou uma semana avisando. No domingo, a partir das 9 horas da manhã, eu já cancelei todos os meus compromissos, porque eu estarei aqui, 9 horas da manhã. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz. Até o próximo programa, querendo Deus, eu tenho certeza que Deus quer. No nome que é sobre todos os nomes, no nome eterno, sublime, excelso e maravilhoso de Jesus.